Continuando a nossa abordagem aqui sobre a cosmogênese pela visão teosófica, vamos fazer a abertura de acordo com a parte de Gênesis do Velho Testamento, em que esse desenho simbólico aqui retrata o Merah-Refet. Merah-Refet como sendo o bater das asas do Criador sobre o oceano, como aquele impulso inicial, aquele fato da diferenciação, aquele pontinho dentro do anel, dentro da circunferência. Essa nossa circunferência, aquilo que está para fora, é o campo não manifestado, e internamente o campo manifestado, como nós interpretamos. Por fora, também chamado de númeno, a coisa em si, e dentro o fenômeno, como a gente interpreta as situações. Aquele primeiro pontinho interno, como sendo então a diferenciação. Lembrando que este anel que permeia os dois campos, o manifestado e não manifestado, ele seria essa interface. A gente poderia chamar como o forrá. Forrá como sendo aquelas forças do universo principais, que genericamente são conhecidas que é conhecida por eletricidade, mas que a gente poderia colocar aí como uma força fraca e forte do átomo. Força forte é aquela que une os nêutrons e prótons dentro do núcleo do átomo, e a força fraca, a aproximação dos elétrons com este núcleo, e junto a isso também o campo magnético. Lembrando que essa junção do Mula Prakriti e do Parabrahman é aquilo que está para fora da circunferência. Né? Mula Prakriti é a substância, a matéria primordial, e Parabrahman, o princípio inteligente que vai utilizar essa substância. Então, esses dois eles fazem parte do não manifestado. Para que a gente consiga fazer uma abordagem talvez mais simples do que é a consciência do Logos e o que é a matéria, essas duas figurinhas elas foram colocadas lado a lado. Inicialmente, a gente sabe que o Logos ele é dividido em três partes, né? Dividido em atividade, sabedoria e vontade. Essa vontade, que num primeiro momento foi aquela alteração da inércia, ou seja, a gente não tem nem nada, nem voz, nem silêncio, a gente nada tem. Porém, com aquele pontinho lá no centro, existe uma vontade, que a gente colocaria aí uma vontade com V maiúsculo, uma vontade do Criador, no caso, que deu aquele prenúncio, né, o bater de asas sobre o oceano. Isso daí configura a primeira abordagem que a gente tem, que seria o Pai, que é aquilo que na matéria a gente faz a correspondência como sendo um ponto. Depois disso, desse pontinho, existe o entremecer, né, do filamento da matéria, e ela forma essa horizontal. Essa horizontal, ela, na acepção cristã, poderia ser o Cristo, por exemplo. Daí, o porquê no Logos é feita a associação com a sabedoria. É essa sabedoria do Cristo sobre nós, a influência dele sobre nós, para a nossa evolução. E aí, a terceira parte lá do Logos, que ela se relaciona à matéria virgem, ou seja, quais são os planos de atuação daquele princípio inteligente, daquele Cristo, né, focado pela sabedoria, que na matéria é correspondido por essa linha vertical. Lembrando que a Terra, o planeta Terra, ele pode ter acepção como sendo uma cruz. Tanto a simbologia da sabedoria do Cristo,
quanto essa matéria virgem. Matéria virgem essa, o qual houve um trabalho lá realizado pelos essênios, um alinhamento dos planetas, em que naqueles ciclos de Manvantara e Pralaya, no respectivo Manvantara, depois de um episódio decorrente do anjo caído, que não possibilitou a vinda desse Cristo nesse respectivo Manvantara, porque já era para ter vindo no Manvantara anterior, ele veio e, enfim, a gente tem essa acepção como sendo uma cruz o planeta Terra. Então, se a gente for fechar, o que seria a consciência do Logos? A gente cria essa tripartição aqui, né? Esse tripartite aqui, essa tripartição. Vontade, sabedoria, atividade. Vontade como aquele princípio inercial que foi quebrado, porque nada existia, nem deixava de existir. Aí passou a existir. E existe a necessidade da difusão do princípio inteligente do Criador por meio dos anjos, por meio dos devas, por meio dos cristos, em que dá ensejo a essa sabedoria. E o terceiro plano é a atividade, que é aquele plano palpável, que é a matéria palpável. A vinda do Cristo para a Terra, ela foi feita por meio de uma matéria virgem. A acepção da história crística de Jesus, a dar exemplo aqui, ela disse que houve a Imaculada Conceição, a Virgem Maria, a qual não houve a cópula, mas por meio dessa matéria virgem, o Cristo, para dar ensejo à sabedoria, ele veio. Então, o que é importante a gente guardar aqui nesse momento, que ele vai servir para o nosso estudo daqui para frente, é essa palavra mônada, né? A mônada como sendo uma junção desses três fatores que a gente reuniu aí. Vontade, sabedoria e atividade. Então, quando a gente falar em mônada, a gente vai guardar sempre esses três conceitos. Lembrando o seguinte, como bater lá o martelo no ferro rubro que vão saindo essas faíscas. Então, cada faísca dessa é uma mônada, porque não existe uma mônada, 2, 5, 10, não diria que seriam infinitas, mas são muitas mônadas. E as mônadas nada mais são do que o retrato daquele logos que a gente já viu anteriormente. Então, essa tripartição que a gente vai ver sobre a fórmula de um triângulo, nada mais seria do que aquela representação do logos, que é o anel com o pontinho no meio, e essa tripartição, essas três características. É que a mônada realmente elas são várias, elas são muitas mônadas. Então, a gente vai ter essa representação do triângulo, aquela haste, ela é uma ligação, e a gente vai verificar o porquê dessa haste daqui a pouco. Então, a gente tem, né, o triângulo que representou a mônada, aquela haste, e aí essa formação dos planos. Plano Adi, nona dimensão, plano Anupadaka, oitava dimensão. Daí para baixo, esses aqui são os planos, então, logóicos. Quando houve a formação do universo, quando houve esse merachefet, esse prenúncio daquilo que a gente chamaria como criador, mas que na verdade é um princípio uno, que une o Mula Prakriti com o Parabrahman, que nós chamamos como criador, que é a maneira pela qual a gente saiu do campo numênico e veio para o fenomenológico, ou seja, saiu do não manifestado para manifestado, a maneira como a gente tem como entender isso aqui da maneira mais simples possível. Então, essa haste aí no plano A, de nona dimensão, isso daí está ligado a algo maior que a gente não tem nem como definir. E o Anupadaka, que é a oitava dimensão, em que está a mônada. Sempre quando a gente vira esse triângulozinho, então, a gente vai enxergar como sendo a mônada.
Primeiro logos, então, como a gente já viu, é o Pai, aquele estado inercial que foi quebrado, nada existia, passou a existir, como um sopro divino, como um bater de asas sobre o oceano, em que houve a manifestação do Pai, com essa vontade, V maiúsculo, nenhuma acepção de vontade com as qualidades as quais a gente conhece, mas é uma vontade primordial. Segundo Logos, é a atuação desse Pai por meio de Cristos, por meio de Devas, por meio do Filho, dos filhos dele. Porque ele mesmo precisa dessas entidades, digamos, angelicais, para ajudar nisso aí que a gente vai ver como sendo a nossa evolução. E o terceiro Logos como sendo aquele campo virgem, aquele campo formado pelos planos. Há a necessidade de um substrato, um plano material, substancial, para que esses devas atuem, que é aquilo que hoje na física quântica a gente poderia chamar como fluido cósmico universal. Nós sabemos que, de acordo com a doutrina espírita, traçando um paralelo, a gente sabe que há 3 grandes grupos: Deus, o Espírito e o fluido cósmico universal. Nosso corpo, nosso planeta, tudo aquilo que a gente enxerga, tudo aquilo que nos permeia, matéria, energia, luz, isso tudo é o fluido cósmico universal. Espírito é algo diferente, completamente diferente, mas é a nossa essência. Nós somos espírito. E Deus. Então, existe essa tripartição. Quando a gente vai abordar especificamente em relação à evolução, então nós já sabemos o que é primeiro logos, segundo logos e terceiro logos. Por que o terceiro logos é a primeira emanação e não o segundo logos ou o primeiro logos? O primeiro logos, a gente sabe que é aquele bater de asas. É quando tudo surgiu, vamos falar o Big Bang, seja. O segundo logos é a formação do Cristo, dos Cristos, dos Devas. A primeira emanação não foi isso, em relação à evolução. A evolução, a primeira emanação foi o terceiro logos, que é a criação dos planos. Antes, então assim, falando em evolução, a primeira coisa é a criação dos planos. Então, esses planos, para uma facilidade aí de entendimento, eles dividiram basicamente em 7 grupos, que são os planos átmico, búdico, o mental, que no caso a gente, por uma questão de estudo, vai desdobrar em 2. O mental superior como sendo causal, o mental inferior, astral e etérico e físico, que fazem parte os 2 da terceira dimensão. Então, recapitulando, físico e etérico, terceira dimensão, astral, quarta dimensão, mental, tanto inferior quanto superior, quinta dimensão, búdico, sexta dimensão, átmico, sétima dimensão. Lembrando que a gente já viu lá os planos que dariam continuidade aqui, que são Anupadaka e Adi, que correspondem ao 8º e 9º planos. Então, à medida que essa primeira emanação ela surge, a gente imagina algo que venha do mais sutil para o mais denso. É algo que vai começar lá de cima. É como se a gente imaginasse uma escala de cinza do branco ao preto. O branco é o mais sutil, o preto o mais denso. Então vamos imaginar o branco, que aqui a gente não está vendo mais o Adi nem o Anupadaka, porque eles são planos logóicos. Ao passo que essa sétima dimensão até a terceira, elas já permeiam os seres. E é por isso que elas estão representadas aqui e aquelas 2 do Logos não. Então, esse átmico, ele é o mais sutil. Então, a gente imaginaria como branco, e ele vai ficando mais cinza, até chegar no mais denso, que é o nosso plano
físico-etérico, né? Stula Sharira, Linga Sharira. A segunda emanação, portanto, já está relacionada completamente aos devas. Diferente da primeira emanação, que ela constitui os planos, o substrato, a base, aquela matéria virgem, né? Primeiro há a necessidade da Imaculada Conceição vir ao planeta Terra, para que depois venha o Cristo, usando uma acepção cristã. Então, primeiro há uma construção dos planos, essa matéria virgem, que é esse terceiro logos, essa coluninha da primeira emanação, para que venha, enfim, a segunda emanação. Segunda emanação, a atuação dos anjos, a atuação dos devas, a atuação dos cristos sob esse substrato, sob essa matéria primordial, digamos assim. Então, a gente tem esses reinos elementais. O primeiro reino elemental, ele é mais sutil, ele é mais etéreo, ele tem, digamos, os princípios mais nobres. Os seres que aí vivem, eles são seres, como são, eles estão em planos mais superiores, eles, digamos, segundo o nosso entendimento, eles teriam uma inteligência maior, né? Então, os seres, os devas do primeiro reino, eles são superiores em entendimento em relação ao segundo, em relação ao terceiro. E justamente é por meio destes seres angelicais que utilizam esse substrato. Qual substrato? Esses planos que a gente está comentando, do átmico ao físico. Então, esses seres angelicais, eles atuam sob esse substrato. Depois é que vão começar a aparecer os seres, entre os quais a gente, né? Depois de um bom tempinho. Mas é importante ter esse foco aí. E aí, só adiantando, falar, tá, então se a primeira emanação é o substrato, são os planos, né? Os nomes estão aí. Segunda emanação são os devas, são os anjos que vão atuar em cima desses planos. O que é o primeiro logos? O primeiro logos é aquela vontade com V maiúsculo. Vontade essa com V maiúsculo que a gente está verificando que esta evolução, ela parte lá de cima, né, do átmico, búdico, ela vai descendo, descendo, até chegar no físico, que é o nosso. Então, aquele primeiro logos, com aquela vontade com V maiúsculo, a gente vai verificar depois à frente o quê? Que é como se essa vontade com V maiúsculo puxasse tudo isso que chegou até o físico de volta. Né? De volta a quem? Exatamente aquele plano Anupadaka, que foi o projeto inicial de formação da mônada. Então, só para dar uma visão geral. Recapitulando, a gente tem lá a nossa nona dimensão, plano Adi. Oitava dimensão, Anupadaka. E a formação desses planos. Então, aqui a gente está falando da primeira emanação, terceiro logos. A gente já sabe que aquele triângulo representa a mônada, aquela haste como uma ligação com algo superior que a gente não vai nem procurar tentar definir. E essas bolinhas vermelhas, o que elas são? Cada um desses planos, átmico, búdico, etc., cada um dos planos possui 7 subplanos. Lembrando que sempre o primeiro plano de cima ele é um plano atômico e os 6 planos de baixo eles são moleculares. O que significa isso? Essa bolinha vermelha ela se chama como átomo permanente. Significa que as qualidades reunidas naquele plano, fundamentalmente elas ficam naquela bolinha, naquele pontinho. E todos os outros 6 subplanos, que no caso eles são moleculares, eles vão servir como enriquecimento para os seres que ali estiverem, mas eles, de certa forma, eles vão se degradar, eles vão sumir, para que todo o esforço concentrado daquele ser em evolução, ele permaneça naquele átomo
permanente. Então, cada bolinha dessa é um átomo permanente. A gente vai verificar que no mental inferior não é exatamente o átomo permanente, mas ele é molecular também. Por quê? Nós sabemos que no mental superior e inferior, isso daí faz parte de um plano único. Neste plano único, nós temos 7 subplanos. Então, esta bolinha do mental inferior, que representaria o primeiro dos 4 últimos subplanos dentro do plano mental, ele é, portanto, uma subdivisão molecular e não atômica. Porém, como a gente, para efeitos de estudo, faz uma divisão do mental superior, que é o causal, e o mental inferior, e a gente vai verificar por que isso é feito, posso adiantar que existe uma palavra que se chama Jivatma, que justamente reúne os valores, as qualidades dos planos átmico, búdico e do mental superior. E isso daí, esse Jivatma, ele também recebe o nome de ego, ego com letra maiúscula, completamente diferente da acepção psicológica, da psicanálise que nós, como indivíduos, possuímos. Então, esse ego, reunido por esses planos superiores, eles têm esses átomos permanentes como qualidades superiores que nos servirão aí, nos nortearão ao longo da nossa evolução. Então, essa é a experiência aí a respeito dos planos. Lá em cima, um plano mais sutil, mais etéreo, mais qualificado, e embaixo, os mais densos. Quando a gente fala em planos, é interessante colocar essa pequena tabelinha só para fazer uma divisão aí do que seriam os níveis e subníveis. Inclusive, quando a gente dorme, uma observação interessante aqui. Quando a gente dorme, a gente vai para um desses 2.401 subníveis aí. De acordo com a nossa evolução espiritual, isso daí é como se fosse de 1 a 2.401 mesmo. E de acordo com a nossa evolução, a gente vai galgando essas etapas, esses planos. Então, esse número 7, inclusive, é um número, de certa forma, cabalístico para essa formação desses níveis e subníveis. Porque a gente tinha visto que cada plano, né, tem 7 níveis, mas cada um desses subplanos também possui subníveis que também tem subdivisões. Então, é por isso que é o 7 elevado à 4ª potência. Então, é só para a gente conseguir vislumbrar o nível de capilaridade que se constitui a evolução dos seres, né? Cada um desses níveis, de acordo com a evolução, de acordo com as qualidades, com as virtudes, como diriam os gregos, que a gente reuniu ao longo de uma determinada vida essa que a gente conceberia nessa acepção desse interstício aqui, por exemplo, no planeta Terra, a que se pode dar o renascimento em algumas vezes, que na doutrina espírita e em algumas outras religiões a gente utilizaria a palavra reencarnação. É por meio dessas experiências que a gente vai fazer evolução para galgar aí esses 2.401 postos. Dentro da consciência, então, a gente sabe que a gente partiu daquele plano mais etéreo, veio lá de cima, e a gente vai chegar até o mais denso. Esse mais denso, a teosofia, ela separou nesses reinos, né? Que a gente conhece aí basicamente o mineral, vegetal e animal. E aqui também é feita a subdivisão com o hominal, que somos nós. O entendimento aqui a respeito dessas figuras seria o seguinte:
Físico e etérico, a gente sabe que eles são parte dessa tridimensionalidade que a gente vive. Então, por exemplo, uma pedra, ela possui uma coisinha aqui de plano astral. O que significa o plano astral? O plano astral é basicamente a nossa morada depois que a gente fizer a nossa passagem, que a gente desencarnar. Plano astral é a quarta dimensão. Plano astral é permeado fundamentalmente pelas questões do prazer, pela questão dos desejos, pela questão das paixões. A gente vai precisar quebrar com tudo isso, perder esse corpo, para que consiga alçar voos maiores aí para outras dimensões, quinta dimensão. O que não significa que nós, como seres humanos, a gente não possa almejar, não possa ter ficado uma unidade de tempo, um pequeno interregno aí, digamos, nessa quinta dimensão. E nessa suposição é que caberia a pergunta: onde nós deixamos a nossa consciência? Nós sabemos que existe, pelos estudos feitos, existe o cordão de prata, o cordão de ouro aqui atrás. O cordão de prata é aquele que é rompido quando é quebrada a encarnação, quando morremos. E o de ouro é aquele que é rompido quando o ser humano ele não vai precisar reencarnar mais. Então, essa questão do astral aí é muito interessante, porque como a gente pode ver aqui no mineral, uma pedra ela tem desejo. É isso que está significando aqui. Ao passo que no vegetal, a gente já vê que isso daqui, essa base do astral, ela já está um pouco mais larga em relação ao vegetal. O vegetal, a copa das árvores, uma não intervém em relação à outra. Nós temos os caules, as raízes. Existe uma mútua como é que eu poderia chamar? Uma mútua os vegetais, eles fazem uma troca. Aqueles que têm raízes mais profundas, eventualmente captem mais água, eles podem ofertar isso, oferecer para outras plantas menores. Uma planta que não tenha, digamos, fósforo, pode trocar suas bases, trocas de nitrogênio com outras plantas, enfim. Essa questão que permeia o desejo, a vontade aí no caso com V minúsculo, porque ela está mais ligada ao prazer. Ela já é mais presente nos vegetais do que nos animais, nos minerais. Ao passo que no animal, aí a gente já sabe que realmente existe uma vontade dos animais. O bichinho vem lá, já diz que quer comer, enfim. E algo até mais em relação ao bicho, né? Que ele já começa a enveredar sobre o campo mental, como sendo aquela... Alguns qualificativos que determinados animais, principalmente domésticos, têm em relação ao homem, como a devoção, como a fidelidade em relação àquele que o alimenta. Então, eles, além desse campo puramente voltado ao desejo, eles já têm eles já entram aqui no mental, eles já têm esse qualificativo. Qualificativo é esse que no ser humano realmente ele já abarcou, entre aspas aí no caso, né? Muito mais, entre aspas. E também pega um ponto maior aqui do mental superior que nenhum deles outros tem. E é isso que nos distingue em relação a todos esses outros seres. O ser humano ele está submerso dentro do mental superior. Mental superior que é conhecido como causal. É o único que está. Depois a gente vai verificar o que seria esse plano causal. E depois, enfim, aquilo que a gente poderia chamar como um ser angélico, né, esse super-humano.
A gente já está vendo que esses corpos mais primitivos, eles têm a base afunilada, e naquilo que a gente tinha chamado lá como Jivatma, como ego, que a gente vai aprofundar, ver direitinho o que se trata, isso desse ego com letra maiúscula, esse tripé dos planos átmico, búdico e o causal, que é o mental superior, é essa figurinha preta aqui, né? Que eles já, enfim, hoje para o ser humano, em processos aí de meditação, é muito difícil a gente fazer qualquer qualificação e dizer, fulano entrou aí no plano mental, búdico, átmico. Isso aqui são qualificativos angelicais. Eu acredito que aquela pergunta que a gente se propôs a fazer alguns instantes atrás, onde você deixa a sua consciência, é que ela seja fundamental aqui nesse tipo de estudo. Essa vida material que a gente tem, qual a importância dos fatos que nos permeiam, essa chuva de bênçãos a cada milésimos de segundo que a gente tem ao longo das nossas vidas por 50, 60, 70, 80, 90 anos, e de que modo a gente utiliza isso daí para aprimorar e buscar esses qualificativos. Qualificativos esses, recapitulando, que eles vão ficar naqueles átomos permanentes. Então, quando a gente estava vendo a questão de átomo permanente ou de molecular, significa que tudo aquilo que a gente apregoou na nossa vida como um qualificativo bacana, positivo, que vai contribuir, né? Ele vai ficar justamente armazenado naquele átomo permanente. E o restante vai embora. E a gente vai entrar naquela roda de samsara, ou seja, como o livro de Eustáquio, lá, que ficou 1.500, 1.800 anos para tentar aprender determinadas coisas. Então, essa roda de samsara são as reencarnações, são os renascimentos, os quais a gente se perpetua, que são feitos na medida daquilo que a gente precisa. Então, a nossa vida na Terra hoje, tudo aquilo que nos permeia, todo aquele milésimo de segundo é uma chuva de bênçãos, tudo aquilo que está acontecendo para nós está na medida daquilo que a gente precisa, e a gente precisa entronizar, precisa entrar em contato com esse tipo de coisa, poder abarcar o maior número desses qualificativos, dessas virtudes, como os gregos diziam, para evoluir e galgar um dia sermos esses super-humanos. Queiramos ou não, não quero ser angélico, não quero ser anjo. Infelizmente, isso daí é uma coisa que vai de acordo com a lei da evolução. O que pode acontecer é determinado ser ele demorar um pouco mais do que o outro. Esse um pouco mais, eles são bilhões de anos. Depois a gente pode até aprofundar melhor, não sei se dentro desse mesmo estudo. Dentro desse estudo, eu imagino que a gente não vá fazer esse tipo de abordagem, porque ele está mais ligado a, por exemplo, do Major Powell, o livro do Sistema Solar, que ele vai tratar dos globos, ele vai tratar das rondas, dos períodos manvantáricos e de pralaya, de exercício e de repouso. Mas a gente sabe que para cada salto dessas coluninhas que a gente está vendo aqui, de mineral para vegetal, para animal, e mesmo de animal para humano, ou de humano, que a gente fala, a gente vai passar por um período de pralaya, depois naquele outro manvantara a gente vai ser já um anjo. Não necessariamente. A evolução ela vai se dar, mas os seres, eles emanam determinadas frequências, os seres, de acordo com o pensamento que eles emanam, eles estarão alocados, ou seja, de acordo com aquela primeira coluninha do terceiro logos, primeira emanação, de acordo com aquela escala de cinzas que a gente viu. Aquele substrato qual a gente vai se fixar. Que substrato a gente vai se fixar? Num mais denso ou num mais sutil? Se a gente tiver bons qualificativos em relação à nossa vida, se em relação a essa vida terrena que nós temos, a gente tomar como experiência aquilo que nos vem e sobrepujar essas lições, a gente sabe que a gente, nesse momento, está passando daquele mundo de provas e expiações para um de regeneração.
Então, quais são os seres que futuramente vão ficar na Terra ou em planetas de regeneração? Seres os quais apregoaram valores, na maior parte, positivo nos seus átomos permanentes, vamos chamar assim. Então, a nossa última chance, acredito que seja essa. De acordo com os estudos aí, até partindo por um viés da doutrina espírita, nós já fizemos nas reencarnações aí anteriores coisas que não deveríamos, temos a possibilidade, inclusive nessa encarnação, de, em razão desse momento, esse período dessa reencarnação atual, a gente pode conseguir retomar, a gente pode conseguir melhor elaborar uma série de reencarnações lá para trás. O que é interessante só definir, então, em relação a essa figurinha, como ela foi colocada, se a gente falar sobre o reino hominal, que somos nós, aquela partezinha preta, então, que ela está dentro do plano causal, e o anjo, né, o Cristo, que ele já tem os seus corpos dentro dos planos mental superior, né, o causal, búdico e átmico. Lembrando que é interessante a gente fazer uma abordagem do que seriam esses planos. Então, quando a gente está falando aqui, a gente está falando dos planos dimensionais. Esse aqui é um trecho que eu acreditei ser bem interessante, né? A mônada é lançada para baixo, para a matéria, para impelir e forçar a evolução. Então, a gente está vendo que nesse terceiro logos, primeira manifestação, ele começou lá daquele plano logóico, Adi, Anupadaka, descendo por todos aqueles planos. E a gente está vendo que a evolução, a partir lá do Merahefet, quando a gente teve aquele primeiro pontinho, que é o pai, houve aquela quebra inercial, que antes não existia verbo, antes nada existia, e aí passou a existir com aquele bater de asas, com aquele sopro. Então, a partir daquele momento, até esta evolução para chegar no reino mineral, na verdade, ocorreu o quê? Uma involução. Porque a gente está num princípio inteligente máximo e precisou descer até o nível do mineral para ocorrer essa evolução. Então, a gente pergunta, e aí acredito que cada um possa responder isso aí da melhor maneira que lhe aprouver, mas aí como uma reflexão. Por que que essa evolução, o Criador, vamos chamar assim, que aí a gente já está no campo fenomenológico, saiu do numênico, né? Que é o Parabrahma lá e o Mula Prakriti, por que que esse processo de evolução ele se deu como uma involução? Gostaria de colocar uma palavra aqui para servir como reflexão, que é autonomia. Autonomia do ser. Autonomia que cada um de nós tem. Desapego que deveríamos ter em relação a qualquer situação. Então, hoje, quando a gente olha os estudos, eles informam que o anjo, exatamente aqueles devas que estão lá no segundo logos, atuando sobre esses planos, os anjos eles estão em situações as mais complicadas, as mais diversas, as mais, no nosso entendimento, as mais calamitosas. Esses devas eles estão em meio a guerras aqui no nosso planeta Terra mesmo. A própria figura, se a gente considerar outros avatares ou mesmo o principal aí para os cristãos, que seria Jesus, ele está sempre voltado para esse campo que ele está o mais afastado possível daquela lei de evolução e procurando, de certo modo, influenciar por meios dos seus cristos e outros anjos do primeiro, segundo e terceiro reino elementais, lá como a gente viu, influenciar todos nós.
Então, a gente pode imaginar a vida de todas as pessoas agora nesse momento. Nós temos pessoas em hospitais, nós temos pessoas andando de carro, nós temos pessoas trabalhando, pessoas praticando esportes, pessoas nos seus lares, pessoas andando na rua, pessoas passando fome. Nós temos animais esses que estão lutando pela sobrevivência uns com os outros. Nós temos animais domesticados, nós temos vegetais, nós temos grãos sendo lançados à terra, nós temos minerais se sedimentando, nós temos planetas fora desse nosso informação, nós temos a visão de planetas há bilhões de anos. A interpretação hoje é que o nosso universo, ele tem em torno de 14 bilhões de anos. Ou seja, se a gente estiver enxergando algo que os cientistas identifiquem que seja há mais de 14 bilhões de anos, significa que a gente está vendo alguma coisa que já existia antes da formação do nosso universo. Ou seja, essa relatividade do tempo, a relatividade do espaço-tempo, a relatividade daquilo que nos permeia e uma consciência, acredito que muito além que a gente deveria ter, uma expressão hoje muito usada que é sair da caixa, né? Acredito que os seres eles deveriam ter uma fraternidade, uma abrangência maior entre eles e um contato maior. Justamente o propósito, não só desse vídeo, como de todos os outros que serão lançados nessa série, o fundamental é isso. Mas para que a gente consiga chegar nesse ponto, e a gente vai fazer algumas abordagens da maneira como o Major Powell traduziu, elencou essas situações que foram colocadas na teosofia, que a gente vai transcrever aqui como alguns textos, e para colocar como textos do mesmo modo que foi colocado esse excerto aqui, a gente vai ter que partir por um espectro para entender o funcionamento. Então, é justamente essa entrada aí nos planos, e que depois a gente vai chegar nos corpos do ser humano para conseguir entender um pouco melhor toda essa abordagem aí. Então, voltando lá aos nossos planos, lembrando que isso aqui são planos dimensionais, é uma escala de cinzas, simplesmente dados alguns nomes para que facilite o nosso entendimento aqui, o nosso estudo. Aqueles dois primeiros, né, que tinha uma hastezinha lá em cima, né, e depois aqui o triângulo, são aqueles logóicos. Quando a gente fala em logóico, a gente poderia utilizar uma acepção da criação. E depois, para baixo, todos aqueles que vão permear a nossa evolução. Então, estes três aqui de cima, e é por isso que o mental ele é quebrado em mental inferior e superior, né? Repetindo que o mental superior ele é também conhecido como causal. Por quê? Porque a individualidade, ela propriamente ela vai se dar somente quando os nossos corpos eles estiverem nesses planos. E pelo que a gente viu lá naquele slide lá anterior, o único que começa a adentrar um pouco nesses planos do Jivatma é o ser angelical. A gente está começando a entrar no mental superior. Então, para que se crie essa individualidade também, depois a gente vai especificar bem mais profundamente isso, mas como ego com letra maiúscula, E com letra maiúscula. Essa tríade desses três planos é que vão exercer, de acordo com esses qualificativos mais aprimorados, né, desses planos os quais eles reúnem os seus valores, eles vão nos influenciar de uma maneira para que a gente consiga aprender mais. Hoje, a gente está ainda muito em contato com os outros planos, de modo que os planos embaixo, os qualificativos que estão abaixo, eles nos influenciam mais. Mas a tendência e a lei qual é? É que a gente perca todos esses corpos que estão nessas camadas embaixo e fique somente nesses que estão na esfera vermelha.
o que vai demorar ainda, digamos, um bom tempinho aí, mas a tendência, a lei maior é para que isso aconteça. Então, hoje, a gente usa muito aquela palavra personalidade, né? Fulano tem uma determinada personalidade. Essa personalidade, como ela é usada aqui, ela tem uma acepção um pouquinho diferente. Essa personalidade é aquela multidão a qual nós nos constituímos. O ser humano, em relação à vida que o constitui hoje, não podemos circunscrever a esse período breve de tempo ao qual a gente chama de vida, né? Tenho 60, 70 anos, 80 anos. Então, assim, cada período desse, então a gente vai partir do princípio que nós cremos, nós acreditamos neste renascimento. Esse renascimento sempre como um fato aí para que a gente consiga evoluir. Então, cada personalidade seria uma encarnação. Tá? Então, é isso que é considerado como personalidade. Quando a gente não tiver mais personalidade, né, e a tendência é essa, a gente vem aqui no planeta Terra e vai alçar outros voos, outros mundos, e a nossa evolução ela vai partir por isso, por quê? Para que a gente não tenha mais personalidade. A gente só tenha a individuação, que são aqueles planos superiores. Que a gente sabe que hoje, por meio da meditação, nós conseguimos fazer essa alteração de plano. Então, de uma maneira consciente, é como se nós desencarnássemos e a gente está deixando a nossa consciência num outro plano. Então, quando a gente dorme, a gente até imagina aquela figurinha, né? Alguns saem lá o fio de prata aqui que a gente está voando e vai para um outro lugar. Então, assim, não necessariamente esse voo ele pode se dar de modo consciente. Então, é importante a gente pensar e fazer um estudo a respeito do que permeia cada um desses planos. Por quê? Porque a gente sabe que esses planos a gente vai precisar de arrancar eles da nossa vida. Porque enquanto a gente não arrancar e não trabalhar as questões primeiro dos vícios mais primitivos, que eles estão nesse plano astral, e depois os vícios mais complicados, que eles estão lá no plano do mental inferior, a gente não vai conseguir alçar voos maiores. Então, toda a questão que geraria, inclusive em relação aos arquétipos, ou em relação àquilo que o Estado apregou, ou em relação àquilo que o sistema maior, a matriz de vida que a gente leva, ela precisa ser repensada. Ela precisa ser repensada em relação aos projetos que a gente faz, em relação às pessoas, em relação ao corpo que nos foi dado e a maneira que a gente está usando. Se isso daí está adequado, ou se a gente simplesmente está seguindo um fluxo sem pensar. Então, acredito que quando a gente usa a palavra espiritualidade, ela seja justamente como um estalo para a gente sair desse estado inercial e justamente com essas fundamentações aqui da teosofia, que elas dão um alerta para a gente, elas dão um caminho para a gente começar a refletir esse tipo de situação e ver de que modo a gente vai poder mudar a nossa vida. Para usar uma nomenclatura aí, hindu, né? Lembrando que toda filosofia, toda teosofia, ela foi beber lá nos hindus. Então, tudo que a gente está falando aqui, inclusive, não estão sendo usados muitos termos orientais, digamos assim, para facilitar só o entendimento e o objetivo maior aqui nosso, do que a gente possa falar, em relação à nossa caminhada, em relação a justa essa questão dos valores, essa questão da moral humana, como a gente pode, primeiro, por meio do nosso autoconhecimento, nos fazer evoluir para que nós nos tornemos multiplicadores para ajudar a vida dos outros. Então, o propósito maior aqui é esse. Só que a gente precisa desse substrato, a gente precisa desse estudo para entender o funcionamento, né, de onde nós viemos, para onde nós vamos e qual é a caminhada. É o sermão da montanha. Jesus é a montanha, né? Ou seja, não é algo que se dê
a explicação aí por palavras, né? É que nesse nosso mundo cúbico de tridimensional é aquilo que a gente tem como manifestar. Então, o propósito que depois a gente vai criar esse paralelo com a música é justamente para entender esse plano arupa. Então, arupa é sem forma e rupa é com forma. Arupa sem forma é justamente a questão da música, né? É a maneira pela qual a gente vai procurar chegar nesse estado de Jivatma e entender o nosso ego com letra maiúscula, o que ele está querendo dizer para a gente, a maneira que ele está influenciando a gente. Então, então a gente até vê, né, como um gráficozinho lá, do mais sutil ao mais denso. Hoje a gente está no mais denso. Já não somos o mais minerais, já tivemos uma pequena evolução, né? Mas somos rupa. Inclusive, essas vindas à matéria, elas qualificam esse tipo de situação, né? Então, só para estabelecer, porque são palavras que a gente vai usar aqui ao longo desse estudo, né? Rupa e arupa. Então, com forma, sem forma.